ser cansativo aos irmãos, mas tem uma palavra para o seu coração nesta noite. Glória a Deus. Convide mais alguém para estar assistindo também, ou também pode compartilhar esta live e as pessoas poderão assistir, também essa live. Neste momento, convido você a abrir a sua Bíblia comigo, aonde você estiver agora, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, diz assim a palavra do Senhor. Versículo 1 em diante está escrito assim: Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, e a alegria lhes aumentaste. Alegra-se eles diante de ti, como se alegra na ceifa, e como se exulta quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos medianitas. Versículo de número 6. Porque um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos faz isso. Amém. Glória a Deus. Diante deste texto que nós lemos da palavra do Senhor, neste capítulo 9 do profeta Isaías, nós deparamos aqui com o profeta messiânico, o profeta Isaías, um dos profetas conhecido como um dos profetas maiores. Maior não porque era mais santo ou melhor que os demais, não. É maior porque Isaías, dentro das cadeias dos profetas, foi um dos que mais teve um período de ministério profético. Isaías, ele profetizou do Messias, foi o que mais profetizou sobre o nascimento de Jesus, foi o que mais profetizou sobre o Cristo que padeceu na cruz do Calvário por nós. Então ele é conhecido como o profeta messiânico. Por que messiânico? Porque mais profetizou a respeito do Messias, o enviado de Deus para a salvação de todo mundo. Quando nós olhamos para este texto aqui, nós deparamos aqui o Espírito de Deus usando o profeta Isaías aproximadamente 600 a 700 anos antes de Cristo. Antes de Cristo, aleluia, Deus usou o profeta Isaías e ele vai falar, a respeito do nascimento e o reino do príncipe da paz. Quem era esse príncipe da paz? O príncipe da paz é o menino que nasceu numa manjedoura, e ele cresceu, viveu entre os homens, e a Bíblia diz que ele cumpriu todo o seu ministério terreno, até o momento em que ele
assumindo a culpa de toda a humanidade, ele enfrentou os cravos, enfrentou a lança, enfrentou a cruz, enfrentou o escárnio, enfrentou a humilhação, enfrentou tudo, e ele não desistiu. Por quê? Porque estava diante de uma grande responsabilidade. Quando eu olho aqui para este texto, o profeta Isaías, ele vai dizer, aleluia, mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Ele vai dizer, Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão da Galileia dos gentios. Sabe por quê? O Senhor, porque Isaías profetizou sobre isso, porque dentro desta região nasceria o maravilhoso, o príncipe da paz, nasceria o Pai da eternidade, nasceria o conselheiro, nasceria o Deus forte. E então aquela região que era desprezível, que era menosprezada, porque ninguém dava nada para aquela região, até Jesus ficar conhecido. Depois do seu nascimento, ele ficou conhecido, aí aquele lugar passou a ser visto de forma diferente, passou a ser visto de maneira diferente. E quando o texto vai dizer, e o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. O próprio Jesus Cristo, ele disse, eu sou a luz do mundo, quem anda comigo, aleluia, nunca andarás em treva. Jesus, ele disse, eu sou a luz que vim para este mundo. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E ele ainda vai dizer que muitos não quiseram andar pela luz, que os homens preferiram as trevas do que a luz, preferiram andar nas trevas do que na luz. Mas uma coisa que nós aprendemos com esta palavra é que nesses tempos, aleluia, o povo vivia em uma obscuridade. O povo vivia debaixo de uma servidão, de um jugo de Satanás. O povo vivia debaixo dos grilhões da morte. O povo vivia debaixo de uma sentença, de uma condenação de morte. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo lá no passado, quando Deus, ele promete à nação de Israel que enviaria um libertador, aquele povo que estava ali sendo subjugado, lá na terra do Egito. Você conhece a história, Israel estava sofrendo, os hebreus estavam debaixo de uma servidão, eles tinham que trabalhar noite e dia, confeccionando tijolos, comendo mal, sofrendo, apanhando, vivendo debaixo de um jugo, de uma servidão, não tendo nenhuma perspectiva para a sua vida, para o seu futuro, vivendo para servir ao adversário até o último dia da sua vida. Mas uma coisa que nós aprendemos é que havia uma promessa de Deus para aquele povo, e eu quero nesta noite abrir um parênteses aqui para dizer para você que há uma promessa de Deus para a tua vida, para a tua família, para a tua casa. Aleluia, você, a sua família não vão viver eternamente ou viver sofrendo por longos e longos anos,
debaixo desta servidão, debaixo sendo escravo do inimigo, do adversário, aonde ele tem escravizado jovens, escravizado esposo, esposa, filhos, na feitiçaria, na idolatria, na macumbaria, tem escravizado vidas no vício das drogas, da prostituição, aleluia. Mas uma coisa é certa, há uma promessa de Deus, e quando a promessa de Deus, aleluia, chegou na vida dos israelitas, eles ficaram somente aguardando o tempo, e o tempo chegou. A Bíblia diz que Deus levantou Moisés, buscou Moisés lá no meio do deserto e falou com ele do meio de uma sarça ardente que queimava, que pegava fogo, mas a sarça não se consumia. E Deus falou com Moisés dizendo: Moisés, tire a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E então a Bíblia diz que Deus chama Moisés e incumbe a Moisés uma grande responsabilidade. Qual era a responsabilidade? Tirar o povo de Deus com mãos fortes lá do Egito. Aleluia! O que eu quero nesta noite fazer aqui, um paralelo entre, aleluia, o libertador chamado Moisés e o libertador, aleluia, Salvador Jesus Cristo. Eu quero fazer um paralelo aqui para você entender, aleluia, qual foi, aleluia, este período, porque dentro deste período se enquadrou o período da lei. Qual é o período da lei? O período em que Moisés agora está, aleluia, incumbido de tirar o povo do Egito. Aleluia, o povo mesmo diante de tudo que estava sofrendo e passando, a Bíblia diz que Deus se revelou àquele povo, realizando grandes maravilhas ali no Egito. A Bíblia diz que o Senhor trouxe 10 pragas sobre o Egito. Cada praga representava uma entidade, a um deus egípcio, ao qual eles tinham como poderoso, como capaz de fazer qualquer coisa. Mas Deus, o Deus único, verdadeiro, o eu sou, o Deus que se manifestou no meio da sarça para Moisés, aleluia, agora se manifesta diante daquele povo dizendo: enquanto vocês estão servindo a criatura, servindo as coisas deste mundo, eu sou o Deus único, e fora de mim não há salvação, aleluia. E o Deus vivo vai dizer: eu mato, eu firo. Ele diz: eu mato e faço viver, eu firo e eu mesmo trago a cura, eu mesmo saro a ferida, aleluia. E outro Deus nunca existiu, aleluia, além de mim, e nunca haverá. Louvado seja o Senhor. E a Bíblia diz então que Moisés, aleluia, com mãos fortes, porque Deus estava com ele. Então Deus se manifesta através daquelas pragas. Deus endurece o coração de Faraó para não libertar o povo. Não foi, aleluia, pela fragilidade humana. Faraó já deveria ter libertado o povo logo de princípio, porque não suportaria tantas pragas que o Senhor mandou sobre o Egito. Mas a Bíblia diz que quando Faraó amolecia o coração para libertar o povo, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, endurecia o coração de Faraó. Sabe por que Deus endurecia o coração de Faraó? Porque Deus queria mostrar para Israel e para o Egito que ele é o único Deus poderoso e verdadeiro. Louvado seja o nome do Senhor, né? Eu quero dizer para você nesta noite: Deus vai confundir o adversário que tem lutado contra a tua vida. Deus vai confundir, aleluia, sabe para quê? Para mostrar que Ele é Deus na tua vida, Ele é Senhor, que te chamou, que te escolheu, é o Deus que visita a tua casa, visita a tua família, para mostrar para você que é Ele que está no controle de toda a situação. Talvez você esteja enfrentando momentos,
adverso na tua vida e o qual você já tem pensado até mesmo em parar, em desistir. Mas nesta noite o Espírito de Deus manda eu te dizer: não pare, levante a tua cabeça, não se proste diante de tudo o que está acontecendo, porque Deus tem livramento para a tua vida, Deus tem providência para a tua casa, para a tua família. Louvado seja o Senhor. E quando Deus agora vai, através de Moisés, tirar o povo do Egito, Moisés tira o povo do Egito, mas nós sabemos que, aleluia, existe duas situações. A primeira é, Moisés, ele foi usado no período para tirar o povo do Egito, aleluia, para tirar as pessoas que estavam fisicamente no Egito. Mas uma coisa que nós precisamos aprender, aleluia, que, aleluia, Jesus, ele veio para fazer a obra completa na vida da raça humana, do ser humano, aleluia, do homem, da mulher. Sabe por quê? Porque Moisés, quando tira o povo do Egito, Moisés só está transportando o povo daquela terra, tirando daquele lugar de escravidão, libertando aquele povo da escravidão física, mas aquele povo ainda continuava com o seu coração dentre os costumes do Egito. Aquele povo ainda, aleluia, mesmo estando longe do Egito, estando no meio do deserto, a Bíblia vai dizer e vai mostrar para nós que em várias situações aquele povo se demonstrou que ainda o coração deles permanecia no Egito, ao ponto de quando vir a primeira crise, quando vir a primeira dificuldade, quando veio a fome, quando veio a sede, eles logo começaram a murmurar, começaram a reclamar, começaram a dizer todo mal e a dizer para Moisés: porventura tu nos tiraste lá do Egito para morrer no meio do deserto? Pelo menos lá nós éramos escravos, mas nós tínhamos o que comer. Lá nós tínhamos alho, lá nós tínhamos cebola, lá nós tínhamos, aleluia, pelo menos o que comer, não nos faltava. Era essa a visão que aquele povo tinha diante da primeira dificuldade que eles depararam. Sabe o que é que o Espírito de Deus está dizendo para você nesta noite que está ouvindo esta palavra? Meu querido irmão, não se assuste, não se apavore diante desta crise que estamos vivendo, este momento de desemprego, este momento de escassez, este momento de rumores de guerra, este momento de pestilência, de epidemia. Nós estamos aí ouvindo nos noticiários que uma nuvem de gafanhoto de muitos quilômetros de distância estão se aproximando da nossa nação. Já passou por várias nações trazendo destruição na Argentina, e está em direção ao nosso país. Mas nós não estamos prostrados diante de tudo que está acontecendo. Nós estamos prostrados diante de um Deus que tem o controle, domínio de todas as coisas. O Deus que nós servimos, Ele é poderoso para soprar um vento forte, impetuoso. Ele pode soprar com o poder das suas narinas, como Ele fez para abrir o Mar Vermelho diante do povo de Israel, quando eles olhavam para trás e não tinha saída, porque o exército egípcio estavam vindo, e olhavam para os lados, não tinha para onde correr, olhavam para frente, o Mar Vermelho diante deles, mas a Bíblia diz que Deus soprou com as suas narinas, aleluia, e o Mar Vermelho se abriu para aquele povo passar. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, aleluia, toda esta crise existencial que estamos vivendo, aleluia, muitos estão sendo atingidos, mas eu ainda creio na palavra de Deus. Lá no livro de Salmo de número 91, a Bíblia vai dizer: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. A Bíblia vai dizer também que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. E ele diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio,
a minha fortaleza. Aleluia. Se você está debaixo da proteção de Deus, meu irmão, você pode descansar na presença deste Deus, porque Deus, em meio ao deserto, em meio à tempestade, em meio à escassez, em meio à fome, em meio à falta de água, de alimento, em meio ao sofrimento daquela crise que estavam passando, Deus foi um Deus presente na vida deles. A Bíblia diz que aquele povo, seu coração ainda estava no Egito. Quantas pessoas que muitas vezes a primeira prova que vem na sua vida já quer chutar o balde, já quer abandonar a fé, já quer desistir de ser crente, só porque perdeu o emprego, só porque, aleluia, não deu para comer carne, aleluia, nesta semana, aleluia, porque comeu só arroz e feijão, ou um ovo frito, aleluia, já está murmurando e reclamando, e já pensando até mesmo em desistir e largar tudo. Mas eu quero dizer para você que aquele povo, seu coração estava, aleluia, aquele povo estava ainda com seu coração lá no Egito, ao ponto deles murmurar, aleluia, contra Deus e contra Moisés constantemente. Mas a Bíblia diz que mesmo assim Deus foi misericordioso com aquele povo, aleluia. E quando eu vejo aqui, aleluia, Jesus se manifestando, e quando eu vejo aqui o profeta Isaías sendo um instrumento de Deus para dizer, aleluia, que para a terra que estava aflita, aleluia, e diz que ela não continuará na obscuridade, aleluia, e ele vai dizer que, aleluia, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região de sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Sabe por quê? Que mesmo aquele povo ter saído do Egito, mesmo aquele povo ter saído de lá, ter sido liberto de lá, aleluia, agora está vivendo em uma terra segura, está vivendo, tendo o que comer, tendo o que beber, não vivendo debaixo de uma opressão física. Mas aqui a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, o mundo já vive no maligno. A Bíblia diz que o príncipe deste mundo, que é Satanás, ele cegou o entendimento dos homens para que não creiam. E nós sabemos que não adianta a pessoa ter um corpo físico saudável, não adianta ter uma boa situação financeira, não adianta ter uma vida regalada nesta terra, mas se a sua alma ainda vive em trevas, se a sua vida ainda está se lembrando do Egito, ainda pensa em voltar para o Egito, porque acha que lá as coisas ainda eram melhor. Foi para isso que Jesus Cristo se manifestou. A Bíblia diz que Jesus Cristo, para isso se manifestou o Filho de Deus, trazendo salvação para todo aquele que crê, para todo homem. É por isso que o Filho de Deus se manifestou, quebrando os grilhões do pecado. É por isso que o Filho de Deus se manifestou, quebrando as correntes que oprimem, que prende o homem na obscuridade deste mundo que vive em trevas. E nós sabemos que ainda há muitas pessoas que fisicamente podem estar livres, mas muitas vezes estão ainda com a sua alma presa na idolatria, na feitiçaria, no pecado, nos costumes do mundanismo. Não consegue deixar a pornografia, a feitiçaria, a idolatria, o adultério, a fornicação, a bebedeira, a maconha, a cocaína, o crack. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele venceu na cruz do Calvário para pôr em liberdade os cativos e oprimidos. É por isso que Jesus vai dizer, aleluia, aleluia, eis que fui enviado para trazer liberdade aos cativos e oprimidos. E eu quero nesta noite profetizar na tua vida, na vida da tua família, porque Moisés libertou o povo do Egito,
aleluia, Moisés tirou o povo do Egito, mas Jesus Cristo veio e se manifestou para tirar o Egito do coração do povo. Observe bem, aleluia, que o primeiro passo era tirar o povo do Egito, e o segundo passo, que só cabia a Jesus fazer isso. Ninguém que vivia nesta terra, ao ponto de o Senhor olhar do alto do céu, não ver um justo sequer, mas o Senhor, aleluia, enviou o seu Filho que estava preparado, aleluia, o Filho de Deus, imaculado, que nunca pecou, que nunca transgrediu, que não nasceu concebido em pecado, mas que viveu, aleluia, e nenhuma palavra saiu torpe da sua boca, aleluia, era este que tinha condições e capacidade para libertar o povo da idolatria, da feitiçaria, do pecado. Era o único que podia quebrar os grilhões da morte, era o único. E a Bíblia diz que Jesus, aleluia, quando Moisés liberta o povo do Egito, ele tirou o povo do Egito, mas o povo ainda, seu coração ainda estava no Egito. Mas Jesus veio para fazer a obra completa. Jesus veio para tirar o Egito do coração do homem. E sabe, se você está me ouvindo neste momento, por você estar me assistindo, você que serve a Deus, você que está na presença de Deus, você que não está se prostrando diante das adversidades, você que ainda continua crente, firme em Jesus, com a sua fé inabalável, aleluia, isto prova de que o Espírito de Deus entrou na tua vida, e que Jesus fez a obra por completo na tua vida, e que Jesus arrancou da sua vida todo o Egito, e hoje você, aleluia, é um crente vencedor, aleluia, ainda que passe por prova, ainda que passe por aflição, mas ainda mesmo assim o nome do Senhor é glorificado na tua vida, porque você e eu, nós não servimos a Deus por circunstância, não, irmão, aleluia. Eu aprendo com Jó, que Jó não serviu a Deus por circunstância. Sabe por quê? Porque na circunstância em que Jó estava, aleluia, antes de tudo ter acontecido, Jó tinha todas as coisas estavam ao seu favor. Ele era rico, uma família bonita, uma família abençoada, não lhe faltava nada, era um homem honrado, aleluia. Mas nós sabemos que Deus permite tudo na vida dele, mas mesmo assim, Jó, ele não perdeu a fé, ele continuou confiante neste Deus, porque, aleluia, a sua vida não estava simplesmente liberta do pecado, a sua alma estava lavada, aleluia, a sua alma estava redimida, e a sua crença em Deus, aleluia, estava além de tudo que ele possuía, da que ele tinha, aleluia. Tem pessoa que se perdeu um chinelo de dedo, irmão, já murmura, já reclama. Tem pessoa, se o chinelo rebentar e ele não tiver dinheiro para comprar outro, ele já murmura, já reclama. Mas eu quero dizer para você que Jó perdeu tudo, perdeu bens, perdeu os filhos, perdeu tudo, amigos, ao ponto de ter que ouvir a sua esposa dizer: amaldiçoe-se Deus e morre, porque tu está debaixo de uma maldição. Era isso que ela queria dizer para Jó. Mas Jó levanta os olhos para ela e diz assim: mulher, tu é louca, tu fala como uma doida mulher, aleluia. E ele vai dizer: eu nu saí do ventre da minha mãe, e nu eu voltarei para lá. E ele diz assim: bendito seja o nome do Senhor, né? E naquele momento a Bíblia diz que ele não pecou, ele não murmurou, e o nome do Senhor foi glorificado. Eu quero dizer para você nesta noite, irmão, aleluia, que Jesus está contigo, Jesus está no controle da sua vida, da tua família, e eu quero profetizar na tua vida, aleluia, que o maravilhoso, o conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o príncipe da paz, ele mora dentro de você, através do Espírito Santo. E aonde você vai, aonde você está, ele está com você. Glória a Deus. E ele não vai deixar
que o seu pé vacile. Ele não vai permitir que o inimigo toque na sua vida, na sua casa, na sua família. Glória a Deus. Tudo está no controle deste Deus. A Bíblia diz que não cai uma folha de uma se não for da permissão de Deus. Eu quero dizer para você que tudo que Deus faz na nossa vida é bom. Nós devemos ser grato a Deus por tudo na nossa vida. Seja grato a Deus pelo arroz e feijão. Seja grato a Deus pelo ovo frito. Seja grato a Deus, aleluia, se não tem um sapato, mas tem um chinelo de dedo para andar. Se não tem um carro, mas tem uma bicicleta para andar. Se não tem uma bicicleta para andar, mas tem as duas pernas para caminhar. Aleluia. Tem saúde. Glória a Deus. Louve o nome do Senhor. Neste momento, eu deixo essa palavra para o teu coração.